Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma live aí para falar de futebol. Agora a gente começou uma nova sequência aí que é chamada de Treinadores do Bem. Hoje nós estamos aqui com alguns treinadores aí, pessoas do bem que trabalham na área esportiva, social e de alto rendimento. Eu gostaria de pedir aí para o professor Henrique aí se apresentar e aí na sequência a gente tem o Kleber, que é o Binho, e o professor Toninho. Aí, Henrique, a palavra está com você, meu velho. Pode se apresentar. Boa, valeu, professor. Então, meu nome é Henrique Araújo, tenho 25 anos, sou profissional de educação física. Desde do começo da minha formação, eu sempre busquei trabalhar voltado para o futebol, tanto o alto rendimento quanto a parte social. Eu acredito que o futebol tem esse poder transformador, assim, e é essencial a gente aliar o social para futuramente a gente ter a melhora do desempenho. Então, eu acho que agora eu estou voltado para a área da análise de desempenho e eu acho que caminha muito junto todos esses aspectos do futebol. Então, acho que vai dar para a gente agregar bastante. Gostaria de agradecer você, ao Toninho, ao Binho, pela oportunidade de estar participando desse momento com vocês, que são referências na área aí, na cidade e na região. Beleza? Bom, muito obrigado. Você com a palavra aí, Binho. Saudações, professores. Professores do bem. Vamos lá. Para quem me conhece, né? Para quem não me conhece, o nome é Kleber Rezende, popularmente conhecido como Binho. Estou atendendo aí profissionalmente já faz 12 anos, porém já estou na área aí já faz 21 anos. Então, atendi aqui Americana, Santa Bárbara. Sou formado em Educação Física. Atualmente, hoje, estou como coordenador da escola, uma escola tradicional da Americana e região, que é a Escola de Futebol também. E também estou na base, né? Estou inserido na base do Rio Claro, na base na categoria sub-11, sub-13, ao lado aí de alguns profissionais, inclusive o professor Luiz aí que me auxilia. Estamos juntos nessa empreitada aí por mais um ano aí, se Deus quiser. Vamos na luta. Eu quero agradecer também a oportunidade e o convite aí estar participando da live aí. Espero que isso aí possa alcançar diversos amigos, conhecidos aí, trocar uma ideia e refletir um pouco sobre futebol aí. Tamo junto aí. Obrigado, Binho. E aí, professor Toninho, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Binho. Boa noite, Henrique. É um prazer fazer parte desse trabalho junto com vocês. É um orgulho hoje estar participando dessa fala junto, mas o importante é o conhecimento que a gente está aprendendo. Desejo muito sucesso para vocês enquanto profissionais, tanto o Henrique, garoto novo, garoto que eu admiro muito o trabalho, e o professor Binho. É um prazer trabalhar junto com você. Então, vamos compartilhar hoje aquilo que a gente pode agregar aí, tanto na área social como na área de rendimento, para nossos amigos aí. Saudações a todos os meus amigos da Goodyear também, que esteja assistindo a gente. Show de bola, Toninho. Muito obrigado aí pela palavra. Pessoal, eu queria começar abordando por um tema que eu acho muito importante, né? Futebol de base. Hoje a gente está com o Binho aí, que cuida do sub-11, sub-13 do Rio Claro, né? O Henrique também já fez um trabalho aí voltado para a categoria de base aí, iniciação de atletas. Se não me falha a memória, Henrique, você trabalhou com baby foot também, é isso? Isso. Eu trabalhei na escola do São Paulo, lá era de 3 a 5 anos, então era bem iniciação mesmo, era a base mesmo do futebol, e sub-13 até o sub-15 lá. Então, deixa eu só fazer, aproveitando já essa sua experiência que você teve aí com essas crianças menorzinhas, o que você achou dessa experiência? Qual que é o intuito dos pais de levarem essas crianças tão novas aí à prática do esporte aí favorito aí do brasileiro, que é o futebol? Então, como a criança ainda ela não tem esse discernimento de saber o que ela vai gostar, do que ela gosta, então os pais buscavam mais assim, eu via por um gosto deles. Como você disse, o futebol é o esporte do brasileiro, então as crianças iam muito incentivadas pelos pais. E a gente tinha esse papel de acolher por eles serem muito novos, então a gente não podia, não pode, né, nessa idade, gerar
desinteresse, aquele primeiro trauma, digamos assim, em quem está iniciando no esporte. Então, acho que trabalhar com muito cuidado essa base, em todas as idades, mas especialmente para crianças, eu acho que é essencial a gente tomar esse cuidado para não queimar etapas, né? Infelizmente, a gente acabava vendo pais que buscava muito colocar já a criança para competir, para gerar uma competição, queimar algumas etapas. Então, a gente via como uma chance de receber a criança e inserir ela dentro do esporte, independente se era uma escola de futebol, se era voltado para o futebol, mas inserir ela num, num sistema com regras, mas que seja divertido e que atenda as demandas que ela tem, né? Que toda criança tem, que é diversão, brincar, ou conhecer o próprio corpo. Então era bem assim, a nossa relação com a criança tinha que ser totalmente da relação com o pai, que às vezes tinha uma visão torcida. Então a gente tem que ter um cuidado para trabalhar com a base, para não atender aos pais, né? E sim aos interesses e as demandas das crianças, né? Show. Binho, o que você acha da iniciação, assim, no meu ponto de vista, bem cedo, igual essa categoria que algumas escolas aí vêm criando, que é chamada de baby foot? Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de trabalho e como que a gente deveria conduzir isso de uma maneira mais prazerosa para a criança? Então, assim, uma opinião minha, né? Nós temos, sim, bastante procura dessa faixa etária de idade aí, garotinhos novos, né? Tem pai que o menino tem 1 ano, tem 2 anos, quer pôr o filho para jogar bola, mas nem andou, ainda nem vivenciou alguns elementos coordenativos natural do ser humano, da criança, e já quer inserir no futebol. Mas, como foi citado pelo professor Henrique aí, às vezes é a alegria do pai, quer transmitir aquilo que ele viveu, ou de repente até a frustração de não ter conseguido ser jogador, quer que o filho seja, e quando não, às vezes, quer de repente ver no garoto uma oportunidade de, sei lá, no futuro de conseguir um ganho, sei lá, financeiro através de ser realizado profissionalmente. Mas eu tenho uma opinião, desde que a criança se sinta à vontade, a forma lúdica, a parte que vem de contração, deixar ela livre, acho que, na minha concepção, quanto mais precoce, mais novinho, acho que melhor. Vem com bastante receptivo para fazer informações, se divertir. Nós temos alguma metodologia exclusiva para essa finalidade, mas eu acho válido, assim, eu acho interessante. Nós temos já bons resultados aí, garotinhos que começou desde iniciante, assim, bem iniciação pura, mesmo fute baby, e hoje está se encaminhando aí. Por outro lado também, quando a coisa demais para o lado do pai, já aconteceu também de caso do garoto chegar de uma certa idade e ele está já saturado de cobranças, de muita complexidade, acerta um lance ou não, o pai fica cobrando, aí o menino chega a ser, de certa forma, aí colocar, às vezes, no futuro aí na balança, aí, que não quer isso para a vida, porque é só reclamação, só cobrança, e torna desfavorável a continuidade. Então tem que ter um meio termo. E às vezes nós estamos vindo de encontro no momento, é trabalhar mais o consciente com os pais, tentar trazer eles a informação de como se tem que ser lidado, temos que dedicar um pouquinho mais de tempo para essa situação, trabalhar a importância dos pais entender o que o garoto está vivendo, que é somente lazer, só se divertir e brincar de bola. Não colocar como alto rendimento, querer ver o garoto precocemente da equipe de competição, e às vezes querer ver números, resultados, medalha nas custas da criança. Então a gente tem que saber trabalhar principalmente essa situação com os pais aí, que está sendo um desafio aí difícil, mas tem que ser cumprido, né? Mas eu acho que é válido, acho que é muito bom. Eu acho que o trabalho mais difícil é de vocês, né, treinadores, porque tem que lidar com as duas pontas, né? A criança para não frustrar ela, né? E com os pais também, porque eles geram uma expectativa. O que você acha desse assunto, Toninho? Você tem algo a acrescentar, algo a somar aí nesse debate sobre a criança entrando no esporte tão cedo? O que eu posso comentar, boa a fala do Henrique, o Binho concluiu muito bem, eu só vou amarrar um ponto. É uma coisa muito precoce, na minha opinião, né? É um mercado, eu acho que as escolinhas, ela tá na dela, né, montar um trabalho desse, desde que insira as crianças sem querer pressionar para a questão do rendimento.
E tem a questão do pai também torcer para algum clube, né? Quem que não quer uma criança que já começa a torcer desde cedo para o São Paulo, para o Corinthians, ou para o Rio Branco, ou para o Rio Claro? Então, eu acho nessa visão aí, mais para fidelizar a criança com o clube. Aqui em casa a gente já está tendo esse debate aí, né? Porque eu sou corintiano de criação, né? E minha esposa é palmeirense de criação. E Então, eu já vai ser falei, para não ter problema, eu acho que o Augusto deveria torcer para o Rio Branco e acabou o assunto, entendeu? Mas eu acho que Resolvido. eu acho que tudo é válido, é verdade. Bom, verdade. indo um pouquinho para a nossa área, para uma área social, a gente percebe que a gente, falando de Americana, né, exclusivamente de Americana agora, Americana e Santa Bárbara, aí, que são duas cidades que fazem parte do nosso trabalho, né? A gente sempre está nas duas cidades, sempre está trabalhando nas duas cidades, em prol das duas cidades. Mas a parte social, né? A gente encontra muitas crianças aí nas periferias das duas cidades e com talento, né? E às vezes essas crianças não têm uma oportunidade aí de estar frequentando a escolinha, o pai não tem uma condição de arcar com uma escolinha, e aí a gente tem aí você aí, Binho, o professor Toninho, faz um trabalho bem legal social aí com alguns projetos, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância desses projetos, né? E que através desses projetos vocês acabam aí trazendo algumas crianças aí para a realidade do futebol, e aí como que vocês fazem para lidar com essas crianças aí, com a situação, né? Com a oportunidade que vocês estão dando para essa criança dela ser inserida no futebol de alto rendimento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do social, né? De como trazer essa criança, como que a gente pode conseguir inserir essa criança no alto rendimento. Pode ser você primeiro, professor Binho. Bom, é assim, nós já vemos de um bom tempo já, né? Eu trabalho no social, um bom período já, vamos dizer assim, desde a época quando não tinha ainda formação acadêmica, nós fizemos um trabalho na época do Jardim da Paz, que hoje atualmente é o Jardim da Paz, na época era o Unidos da Paz. E aí depois eu trabalhei na época da Serge, que era uma entidade também social no Jardim Europa. E aí foi, né? Foi arrastando, foi passei para o São Jerônimo, Par Gramado. Hoje, talvez, eu atendo a equipe de alto rendimento de competição, como o Rio Claro, porém, através disso também tem o Camisa 10. Mas ambas as situações trabalham juntos, né? Nós temos um trabalho hoje, especificamente falando, no campo do Jardim da Paz e do Par Gramado, desde o projeto Conquista, já desde há 2 anos atrás, nós viu a importância de associar o trabalho social com o alto rendimento. Na verdade, quando a gente começa um trabalho desse porte aí, nós não prega para os garotos fazer algum tipo de trabalho ou de treinamento com o intuito de levar ele para a equipe de competição. Acho que vem com interesse, assim, primeiro social, literalmente, né? A gente para incluir ele, né, de certa forma, diminuir os seus dados escolares do garoto, trazer ele aí, ganhar ele para o nosso lado, um cidadão de bem, tentar ocupar ele nessa situação. E é lógico, numa magnitude que é a periferia, grandes jogadores saem da periferia, às vezes porque esse é o único atrativo de lazer, muitas das vezes é somente jogar bola, né? Seria praticar futebol, porque às vezes a modalidade oferece um baixo custo, né? Às vezes a gente consegue fazer uma campanha de material esportivo, ajudar com uma chuteira, e assim vai. Então acaba sendo mais propício da gente conseguir alcançar um pouquinho mais esse público aí. Mas é bem verdade também, alinhado as duas situações, mas tem alguns tipos de trabalho que é onde determinadas categorias nos permite trazer conhecimento, aquilo que é oferecido como metodologia de trabalho de um clube, de um treinamento de alta performance, a gente consegue ver que alguns deles têm um potencial natural, né? Algo do DNA da própria criança, que a gente consegue trabalhar e tentar trazer ele para o alto rendimento. Mas nunca foi o meu principal objetivo, não. Falo de coração aqui, que acho que uma coisa germina com a outra e acaba vindo como consequência. Como saiu vários garotos, e vários garotos de boa qualidade que saem da periferia, de bairros assim, menos favorecidos junto ao poder público, acaba eles, através desses projetos inseridos na comunidade, a gente consegue ver alguns valores além do cidadão ali, né? Alguns que têm um potencial para poder estar seguindo aí no seu sonho aí. Eu acho que
sendo muito válido esses projetos aí, esse trabalho. Às vezes a gente ficou, às vezes, à mercê de uma situação de ajuda, mas nem por isso a gente desiste, a gente continua meio que na raça aí, e temos respaldo assim, dos pais, né, da comunidade, a gente acaba envolvendo mais gente, acaba sendo até prazeroso para a gente nesse sentido. Toninho? Eu só vou concluir, acho que o Binho fez uma colocação legal, e eu trago mais. Eu participei desses projetos quando era criança. Com 14 anos, eu joguei no projeto que era da Jureia, chamava Mini Jureia. Então, era criança dos bairros que não tinha condições de pagar uma escolinha, nem mesmo existia tantas escolinhas para trabalhar esse tipo de fundamento, né? Eu sou muito adepto do futebol de rua. Futebol de rua é aquele que você joga com liberdade, joga com felicidade. Aí eu vim para o trabalho social e sempre admirei a questão de você dar oportunidade para as crianças estar chegando. Porque é importante, a cidadania é você saber que você tem direito de ter alguma coisa a seu favor. E os projetos sociais veio de encontro com a gente, fui coordenador do projeto Conquista, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais, o BIM foi um dos núcleos do Jardim da Paz muito bom, o Marcão também teve a oportunidade de trabalhar com a gente, e o Bedil. Atendemos 350 crianças, então a gente passou algo de bom para eles, que são valores, principalmente são os valores. Do social, a gente consegue falar para eles o seguinte: para eles chegar a algum lugar, é a dedicação deles. Ninguém chega a algum lugar se não tiver vontade. Então, é isso que no projeto social a gente tem essa liberdade. A gente está também dentro das escolas, que é a questão da educação física escolar. É muito importante a gente voltar atrás, e voltar a inserir esse trabalho na vida da gente enquanto profissionais de educação física, para que no futuro, se saia jogador profissional, isso é uma transformação. Ele consegue depois viver a vida dele sozinho e ajudar mais alguém. Se for só a cidadania que a gente almeja, é a maioria que fica nesse setor. E ser cidadão é um direito nosso, de ter lazer, saúde, educação de qualidade. E nós, enquanto profissionais, enquanto professores, nós temos que estar focados nisso. Porque a gente não é empresário, a gente não está lá escolhendo pessoas para ser bom ou ruim, a gente não tira o sonho dessas crianças, o sonho é deles, a gente está lá para complementar. Fala, professor Toninho. Eu acho que eu vou dar a minha opinião aqui, aí já passa a bola para o Henrique, só para não perder a minha linha de raciocínio. Eu acho que a gente começar a fazer esse trabalho dentro das escolas é fundamental, porque eu acho que com o passar dos anos, se perdeu um pouco a parte de escolar, que vem lá da escola. Por isso que, vou dar o exemplo da área que eu mais amo, que é a área de futebol feminino. Por isso que no futebol feminino, os Estados Unidos é um país de ponta, né? Ele é de ponta em vários outros fatores, mas a gente fala assim, por que do futebol feminino? Porque eles inserem o futebol, inserem o voleibol, inserem todas as categorias dentro da escola, insere como uma matéria, né? É isso que eu acho que a gente deveria lutar, a população, não estou falando só de americana, estou falando do Brasil como um todo. A população deveria exigir que na educação física tivesse as matérias, como na minha época tinha voleibol, basquete, handball, futsal, todas as categorias tinham prova, as oficinas, né? E isso ele dá uma direção para a criança ali, né? Porque se a criança tem um dom para qualquer um desses esportes, ela vai seguir e buscar mais conhecimento e buscar escolinhas e buscar aí projetos para que ela possa se desenvolver. E hoje a gente vê muito, isso é uma coisa que eu converso bastante com o professor Toninho, a gente vê muito porque as minhas meninas que estudavam numa das escolas aqui de Americana, elas falavam, o professor de educação física ele entrega a bola para a gente e fala, vai lá se divertir. E não é isso que a gente espera quando a gente manda nossos filhos para a escola. A gente espera que os professores se dediquem a eles, né? E quando a gente fala de esporte, que é uma paixão nossa, a gente gostaria que os professores plantasse a sementinha. Essa semente que a gente, que trabalha com projeto social, planta dentro de cada criança, tem que ser plantada na escola. Então, eu acho que isso, Toninho,
é uma coisa que a gente precisa trabalhar e existe métodos, né, vias legais e aí Sim. pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores, da gente solicitar isso para que eles intervenham pelo esporte, entendeu? Para que realmente o esporte comece a ser mais valorizado, não que a gente crie campeonatos aí onde as crianças tenham que pagar para entrar. Campeonatos tem que ser, como eu conversei com o professor Binho aí uns dias atrás, tem que ser de uma forma gratuita e a nossa cidade tem que incentivar que o esporte venha a ser forte, porque quanto mais esportista a gente tiver, menos doença a gente vai ter, né? Mas desculpa aí, é que eu penso muito nisso e escrevo bastante sobre isso, que é uma chave, né, que está sendo deixada de lado, né? A escola é um carro-chefe para a gente estar aí trazendo mais atletas ao nosso meio, né? Mas, professor Henrique, o que você acha de tudo isso? Então, eu vejo assim o esporte, a cultura como ferramentas de transformação social mesmo, assim, né? Muita gente dá aquela ascensão na vida saindo através de projetos esportivos, projetos culturais, isso a gente vê pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que o esporte ele tem esse poder de inserir as crianças, os jovens, dentro daquele contexto que ele vive. Então, se a gente for cada vez mais fortalecendo o esporte dentro da escola, dentro das comunidades, chegar num alto desempenho vai ser uma consequência. Mas aí a gente já vai estar formando bons cidadãos, que vão saber respeitar regras, que vão saber trabalhar, viver em grupos e que vão saber resolver problemas. Acredito que você, como o Toninho, como o Binho, que são treinadores, buscam atletas que saibam resolver os problemas dentro do campo. Vocês estimulam elas, no caso, através dos treinamentos. Então, a gente deveria usar esses treinamentos, fazendo essa analogia com o futebol, voltada para os projetos sociais, para a gente conseguir, num segundo plano, captar esses potenciais destaques esportivos, assim. Mas se a gente focar bem na base social, eu acho que tudo depois vira uma consequência. A gente vai formar cidadãos melhores e futuramente atletas melhores. Vão saber respeitar as regras, vão saber obedecer e também confrontar o treinador de uma forma crítica, não de uma forma solta pelo ar, assim. Então, eu acho que essa base tem que ser muito trabalhada. E pelo que eu vejo por trabalhar com análise de desempenho, é isso. Os clubes procuram as pessoas os atletas que saibam resolver os problemas que eles vão ter, e a gente tem que, como sociedade, trabalhar em grupo para resolver os problemas que o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa rua vai ter também. Eu acredito nisso. Beleza, obrigado, Henrique. Toninho, eu tenho uma pergunta para você aí, meu amigo. Pode falar. Qual que é a importância dos projetos sociais esportivos no desempenho dos atletas no futuro? Quando a gente começa a fazer parte, o Henrique falou muito bem da questão do grupo, da interação, né? E sempre chega, um sabe alguma coisa, outro sabe outra. E essa interação vai melhorar para os dois. Com certeza, nem todo mundo vai chegar a ser um profissional de um esporte de rendimento. Mas, com certeza, dentro da sua cidade, ele vai jogar amador, ele vai ter consciência de subir suas categorias, tendo mais personalidade. Igual a gente tem que comentar, nós temos que ser protagonistas das nossas histórias. E é esse desafio que a gente tem nas nossas mãos, como profissionais, tanto da base como dos projetos, a encaminhar essas crianças, esses adolescentes, para algo de bem, para futuramente ter uma profissão boa, né? Eu penso dessa forma, Rodrigo. Bola, né? Binho, qual que é a sua opinião sobre esse tema e essa pergunta que eu recebi aí? Papel do professor para não gerar desinteresse das crianças no esporte.
Bom, acho que nós temos que viabilizar o quê? Todas as realidades, né? Depende do público, da faixa etária. Muita gente chega na comunidade para atender um pré-adolescente que tem sonhos, tem desejos, porém tem as suas próprias visões. Quer dizer, nossa quebra de hierarquia ali é muito evidente. Às vezes a gente cai de alguns tipos de trabalho, de núcleo, que a resistência em aplicar algum tipo de trabalho, às vezes de mostrar para ele a importância de socializar, de repente de admitir ali a interação com os companheiros, esse vem sido o grande tabu. E hoje a juventude eles estão menos sedentes assim a nos ouvir no sentido de um propósito de continuidade de carreira ou às vezes de inclusão. Então, determinados núcleos, vamos dizer assim, vou falar do Jardim da Paz especificamente, eles têm uma resistência muito grande junto à comunidade para poder mostrar para os garotos, né, a importância. Eu nem prego a questão do alto rendimento, porém, por sua vez, eles veem a resposta de alguns garotos sendo bem sucedido, de poder alcançar, e aí vai, de certa forma, vai sendo mais tendo uma boa aceitação. Mas eu tô com o professor Toninho aí, o Toninho está com uma visão perfeita, nós temos que tentar trazer eles desde o aspecto de alto rendimento, mas antes disso, ele vai ter a sua convivência na sociedade, no seu convívio ali familiar, no bairro. Hoje já temos aí exemplos de jogadores aí, ou atletas que nos encontram na rua, vamos dizer, no mercado. Com certeza, há anos atrás, nossa alegria era ver eles como um jogador do alto rendimento, estar num clube renomado. Por sua vez, só de você ter a nossa testemunha de vitória, de ver que o garoto está empregado, está com uma formação acadêmica também, se profissionalizou em alguma coisa, eu acho que isso aí está sendo uma resposta muito boa. Então a gente tem que estreitar essas relações, com o intuito não de buscar valores para o futebol exclusivamente, mas para a vida, né? Acho que tem sido essa dificuldade, porém está tendo esses retornos aí que tem nos trazido satisfação. Eu tive lembrança essa semana mesmo, estive no mercado, eu até vi um garoto lá, né? Eu não reconheci porque eles se transformam, né? A gente vê eles jovens, né? 12, 13 anos, mas o tempo passa e, eu falei, às vezes o número, a porcentagem de algum garoto chegar ao alto rendimento é muito mínimo. Por sua vez, eu fico feliz de ver garotos que se formou, tá procurando a gente para que colocar os seus filhos em nossas mãos, no sentido, né? Colocar na escolinha, ver, e aí você fica, a gente conversa com o garoto, a gente fala, nem sei o nome de quem é o garoto, eu vou admitir às vezes, porque tempo passa, né, tudo se transforma, os garotos que hora atrás estavam assim, inseridos no contexto de inclusão social, se formou, tem uma formação, às vezes está trabalhando numa empresa, e às vezes vem essa resposta aí. Mas aí o que acontece? Alguns garotos cederam, né? Às vezes continuou no bem, fazendo a sociedade, o social no bairro ali, às vezes não virou jogador, mas continuou como cidadão do bem. Isso aí para nós é uma vitória muito boa, né? Muito bom, muito bom. Toninho, você tem alguma pergunta para algum dos professores? Pode ficar à vontade. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Binho. Eu que tenho acompanhado ele faz uns 4, 5 anos já no Rio Claro, uma das coisas que me encanta bastante é a forma que ele trabalha a nossa pré-eleção com os jogadores. A gente não tem que estar xingando ou falando mal. A gente entra, tenta deixar eles o mais tranquilo possível e protagonista daquele jogo para a gente buscar um resultado positivo. E a gente teve algo em comum. Eu trabalhei com um professor que chamava Chico Gaudêncio, um cara que eu aprendi muito, um cara muito jovem, teve em clubes e me ensinou bastante. E ele também teve essa oportunidade de trabalhar com o Binho, o Chiquinho. O que ele pode falar, uma mensagem positiva para o Chiquinho? O Chiquinho, pelo amor de Deus, o Chiquinho eu já falei, é um espelho. Entre algumas referências de preleção, a serenidade, a honestidade na situação do momento era algo marcante. Eu cheguei a confessar, eu acho que o Chiquinho, até hoje, o Chiquinho acho que não sabe disso. Eu estava na condição ainda de industriário, eu trabalhava numa empresa, e aí, no caso, minhas ambições eram se tornar um professor de educação física, né? Só que, por sua vez, eu, às vezes, jogava futebol e no contraturno, às vezes, chegava um pouco mais cedo, eu era auxiliar, ajudava, de alguma forma, o contexto de organização. E quando recebi o convite para trabalhar na Sérgio, isso há muito tempo atrás, acho que 12 anos atrás, se eu não me engano, ou talvez tenha muito mais além disso, me fugiu agora. Mas o Chiquinho foi uma pessoa espetacular, é um cara de intelectualidade incontestável. Eu gravava com o radinho sem ele perceber na época. Eu tinha o prazer de ouvir as preleções dele, mas trazia a serenidade, trazia a competitividade dentro da lealdade.
até às vezes muita gente fala, né? A gente tem uma equipe muito competitiva, muito aguerrida, eles levam até uma fama que bate, ou às vezes é muito vigorosa, excede um pouquinho na força de vontade. Mas dentro daquelas situações, a gente vem buscando desde aquela situação, melhorando, adequando. A gente carecemos hoje de jogadores intelectuais, jogadores que tentam fazer a leitura do jogo na necessidade do dia. Porque cada adversário vai nos oferecer uma performance diferente, né? Podemos ter uma estratégia bem definida, mas a leitura, trazer o intelectual, fazer o jogador entender a importância daquela situação específica. Eu falo para você que uma das minhas referências de estudar a situação do jogo foi o Chiquinho nessa situação aí. Um cara, nem sei por onde ele anda, se ele está no meio do futebol, que fica meu abraço registrado aí, porque é uma pessoa que marcou muito minha vida nesse sentido aí. Valeu, professor. Obrigado pela referência. Eu fui capitão durante 5 anos na equipe do Chiquinho. Eu era zagueiro pé duro, mas pelo menos eu tinha confiança, eu tinha um respeito dentro de campo. Que eu acho que para a gente chegar lá na última ponta de rendimento, uma das melhores perfis que a gente tem que ter é a educação, saber respeitar a hierarquia dentro do futebol. E o Chiquinho é 10. Não, realmente, o Chiquinho era outro patamar, como se diz do ditado de hoje, né? Ele conseguia alinhar bem essa situação do atleta ter a sua importância física, ter sua importância técnica, mas ele ser, de certa forma, ali, soberano, de certa forma, assim, bem natural, né? Ser sóbrio, de certa forma, falando, trazer a intelectualidade à tona. Todo lance ter um bom poder de decisão, trazer a situação favorável para o grupo. E isso me marcou bastante. Então, ele é uma pessoa diferente nesse sentido. Eu trabalhei com vários profissionais, professores, a gente acaba colhendo um pouquinho das suas virtudes de cada um, né? E tentar transformar isso em números no futuro. Então, tem professor que eu passei que tinha uma doação maior na competitividade, outros professores tinham uma doação maior nessa parte de algumas parte de espiritualidade, trazer um momento. Então, tem que trazer um pouquinho de tudo e cada jogo nos requer uma performance diferente, porque a decisão que está por vir é uma final por dia, né? A gente tem que viver sempre a todo momento sendo provado e fazendo o melhor possível para as crianças de maneira geral, né? De bola. Show de bola. Vamos lá. Henrique, fala para mim uma frase que representa o seu trabalho aí no esporte. Boa pergunta, hein? Peguei você, hein? Aí pegou no pulo, hein? Tá, vamos lá. Conhecimento, Henrique. Foi o que eu disse, eu acho que trabalhar com esporte é você transformar a sociedade, para mim. Para mim não só o futebol que a gente trabalha, mas qualquer outro esporte que possa gerar uma mudança no contexto, desde que seja da rua, do bairro, da cidade, eu acho que vale a pena. Então, eu acho que a frase seria gerar uma transformação através do esporte mesmo, qualquer esporte. E você, Binho, tem uma frase aí? Especificamente tem várias, né? Assim, vou dizer. Mas uma que você mais. Eu acho que assim, eu penso numa situação assim, o justo vive pela fé. Então eu procuro tentar ser mais coisas possível, é difícil a gente falar em justiça nesse meio do futebol, porque a gente mesmo comete vários, né? Constantemente a gente comete erros e equívocos. Mas eu vivo pela fé, cara, tento fazer de tudo para oportunizar o máximo possível. Eu tento fazer de tudo prevalecer o profissional antes de qualquer tipo de emoção ou sentimento, mas nós temos que a cada dia viver pela fé, ainda mais no momento que vivemos, né, de situação desse surto que assola o nosso país afora. Eu acho que nós temos que viver pela fé e transmitir isso para as crianças, né, que tudo é possível aquele que crê, né? Vamos buscar, vamos lutar, vamos trabalhar, né? Show de bola, Binho. E você, Toninho, tem alguma uma frase aí? Eu sou suspeito, né? Juntos Você? somos muito mais. É isso aí, top. É a questão da solidariedade, é a questão da promoção do ser humano, é a questão de você olhar no olho do garoto e dar oportunidade para ele ser aquilo que ele quer ser realmente, ser facilitador. Bola. Queria agradecer vocês aí pela presença. Nossa live está chegando ao fim. Foi muito bom poder conversar com vocês. Obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Precisamos convidar o Chiquinho para uma live aí, que se ele é um cara tão querido, é bom nisso aí. Vamos conversar com ele um dia aí, tá? Obrigado a todos que assistiram a nossa live aí com os treinadores do bem, né? E agradeço vocês aí pela audiência.
por tudo, por todo o carinho que vocês tiveram nas mensagens aí. E fica aqui o meu abraço, né? E até semana que vem. O trabalho precisa continuar.